médico, não é isso? Isso mesmo. Elisa, bom dia para você, para o doutor Fernando. Bom dia, doutor Fernando, tudo bem? Bom dia, Elisa. Bom dia, Rafael. Tudo ótimo. Mais um dia juntos aqui. Você pode participar conosco. Hashtag correspondente médico. Então, vamos lá. Vamos então para o nosso primeiro tema. Como é que as crianças vão retornar às aulas? Como é que vai funcionar a cabeça da criança depois de tanto tempo longe da escola e retornar? Você tem crianças na sua casa? Tem filhos pequenos, netos? Participe mandando a sua mensagem pela hashtag correspondente médico. E eu quero começar aqui a nossa conversa trazendo uma informação, doutor, porque o governo do estado de São Paulo anunciou ontem que as aulas devem retornar em setembro. Só que existem umas regras, aí, um estado de atenção para isso acontecer, que é levando em conta o número de casos da doença no estado de São Paulo e também a capacidade de leitos, né, a capacidade de vagas nos hospitais. Então, eu já começo lhe perguntando, doutor, como é que a cabeça da criança vai estar depois de tanto tempo longe da escola ao chegar na sala de aula novamente e nesse nosso novo normal, né? Olha só, Elisa. É um processo novo, o que a gente tem de vantagem quando a gente está falando das crianças, né, de 7 a 12 anos, antes da adolescência, é que o cérebro ele acaba sendo muito sensível às novidades e de fácil adaptação. Porém, existe sim um período mínimo de algumas semanas, e a gente fala principalmente aí de 3 semanas, para que esse novo hábito, essa nova ida à escola, esse novo contato com a matéria, com os professores e com os amigos, volte a fazer parte de um contexto e se torne algo comum para essas crianças novamente. 3 semanas, então, 7, 14, 21, é o período de 21 dias. 21 dias, exatamente. E como que funciona esse período? Funciona da seguinte forma. No início, existe o pensamento estruturado na cabeça da criança por questão do pai, da mãe e da própria escola que orienta que tudo vai mudar e vai existir o retorno. Depois disso, existe a sensação do fato, até que o comportamento começa a acontecer, aqui temos, como a gente está vendo aqui na tela. Comportamento, eu quero dizer, ir para a escola nesse novo contexto, fisicamente, depois de um período que o cérebro da criança pode ter interpretado como férias bem longas, a despeito da existência das aulas online. Então, as crianças estão com aquele sentimento de volta às aulas, o caderno, a mochila, elas estão felizes ali, com saudade dos coleguinhas. Exatamente, até que você tem o estabelecimento do comportamento. Lembrando que muito mais importante até do que, às vezes, a aquisição do conteúdo propriamente dito, nesse momento, na criança, as habilidades sociais, elas são muito importantes de serem trabalhadas, porque o cérebro está querendo isso. E a gente sabe que algumas coisas a gente só consegue com a presença física. Por isso que é tão importante esse retorno. A gente entende toda a preocupação, mas é extremamente valioso para o cérebro humano em formação essa vivência em sociedade. Pergunta, em qual dessas etapas o comportamento familiar da criança neste período, ou seja, a maneira como a família está lidando com a criança dentro de casa, nessas aulas online, em qual aspecto esse comportamento pode afetar em alguma dessas etapas? Exatamente quando a gente tem a situação em que o conflito familiar, o entendimento de que a criança tem o seu tempo, tem a sua frustração, tem a sua vontade, não é entendido e compreendido e a criança, então, no bom sentido, é deixada de lado, sendo que isso não acontece numa escola onde existe um coletivo sendo trabalhado, a gente tem esse ponto de fragilidade que você está mencionando. E como é que funciona o sistema nervoso da criança? Porque ela passa esse período férias, até porque a criança não tem ali a capacidade de compreender, até um desafio para as famílias de como explicar para as crianças o que está acontecendo. Então, no sistema nervoso, como é que é virar a chavinha de estou de férias, acordo em qualquer horário, para de repente já estou dentro da sala de aula e mais, com a possibilidade de distanciamento social, com regras que antes ela não conhecia. Como é que isso afeta a cabeça da criança? Então, isso vai configurar, sem sombra de dúvida, um grande desafio para todo mundo, para os professores e para os alunos principalmente. Como funciona o processo de aprendizagem? O professor precisa despertar a atenção dos alunos. A partir do momento que existe a atenção, a criança tem a possibilidade de adquirir o conhecimento, que de uma forma, e aí existe toda a arte e a técnica da pedagogia, influenciar de uma forma definitiva no cérebro.
essa informação e conteúdo é passado e consolidado em estruturas cerebrais, aquele conhecimento fica arquivado. E depois a gente sabe se isso de fato acontece ou não, quando a gente pede para a criança explicar e você tem que entender, você tem que compreender o que ela está dizendo. Qual que é o grande desafio? Vamos voltar de máscara? Todo mundo? Não vai adiantar botar máscara na criança como se fosse uniforme, a lancheirinha atrás. Quase que uma fantasia, não, né, pra criança. Vamos pensar qual que é o processo? Uma máscara de tecido. Uma máscara precisa ser trocada a cada 1h30 e 2 horas. Além disso, como o professor vai fazer a troca de informação com 1/3 apenas da face disponível, que seria só a questão visual? A parte de baixo do rosto vai estar tampado, tanto para o professor como para os alunos. Então, o processo de comunicação ele vai ficar muito mais focado na parte auditiva, porque eu não estou vendo exatamente a expressão facial, e também na parte visual do que for ilustrado no quadro ou então que for apresentado em tarefas onde a criança vai ter que desenvolver a sua habilidade psicomotora da escrita. Nessa etapa aqui da consolidação, a minha pergunta é: qual que é a diferença para a cabeça de um adulto em relação a uma criança na hora de conseguir, de fato, absorver um conteúdo? A criança tem mais dificuldade ou tem uma dispersão? Como é que funciona esse sistema mental da criança para consolidar as informações? O processo da consolidação, ele acontece através da repetição e a gente precisa também do período do sono para que essas experiências durante o dia facilitem o processo da mudança da intimidade microscópica do cérebro. Para crianças e adultos. Para crianças e adultos. O adulto, como já passou pelo processo pedagógico do seu próprio desenvolvimento, ele já, em teoria, aprendeu a aprender. Então, as novidades acabam impactando muito menos no sistema emocional e o conteúdo acaba entrando de uma forma muito mais fácil se ele já aprendeu esses truques e artimanhas de como fazer para consolidar. Mas olha que interessante, aquilo que a mãe da gente dizia: filha, estuda todo dia, não só na véspera, tem todo sentido. Porque quando você estuda todo dia, você está bombardeando a todo momento a informação. Isso faz com que o seu cérebro aumente a sensibilidade e quando é todo dia, implica que toda noite você dormiu e você deu chance para os seus neurônios entenderem o processo e arquivarem aquela informação. Pela repetição e o hábito, então isso faz a diferença. A gente está trazendo aí o nosso ângulo de visão de cá do lado das crianças, mas eu gostaria de mudar um pouquinho e trazer também a visão do professor, porque também vive um desafio de, depois de muito tempo fora da sala de aula, ter de retornar com os alunos e mais, acaba ganhando, doutor, uma nova atribuição, que é também reparar se as crianças estão de máscara, se elas estão distantes. Então, este acúmulo na cabeça do professor pode significar uma sobrecarga, um estresse maior? Tomara que não, eu vou te falar por quê. Primeira coisa, os professores são fundamentais em qualquer sociedade e principalmente na nossa. E eu falo para você nesse momento o porquê. As crianças, elas funcionam como vetores de informação para dentro de casa. Então, além de ensinar conteúdo, é lógico que o comportamento para lidar com a questão do distanciamento social, do cuidado com a máscara, de como lidar em sociedade, mesmo que seja naquele microambiente, vai ter que ser discutido. Talvez, não sei se eu posso dizer assim, aulas de etiqueta, aulas de boa maneira, como isso vai funcionar. E o que a criança aprende dentro da sala de aula, e obviamente isso vai ser conduzido pelo professor, isso vai depois ser replicado dentro de casa. Então, alguns ajustes de comportamento, que até a gente já discutiu, às vezes as pessoas de mais idade têm dificuldade de entender que precisam comportar de uma forma diferente. Quando a gente tiver esse contato diferenciado e os próprios netos, os filhos, trouxerem para dentro de casa essa informação, tudo fica muito mais fácil de ser absorvido. E a criança só vai levar isso para dentro de casa graças ao trabalho do professor. Nós temos aqui o próximo tema, mas antes, #correspondente médico. Estão chegando algumas perguntas. A Ana Ouro, doutor, perguntou o seguinte: como as crianças vão voltar em setembro, quase que não vai dar tempo delas se acostumarem com a escola. Isso não é prejudicial, porque quando chega a adaptação, logo já vão chegar as férias? Olha, sem sombra de dúvida, vai ser um novo desafio para depois então, entrar num processo de férias. Mas vamos provavelmente, por etapas, né? Que provavelmente acho que está previsto para 23 de dezembro, segundo informações. As administrações ainda vão decidir como é que vão proceder com isso, né? Já que tiver essa janela ausente. Exato. Só que assim, é prioridade passar informação, conteúdo e formação para as crianças. Então, assim, o cérebro tem essa capacidade de excursionar por essas dificuldades e é o que a gente tem para hoje em dia e é o que a gente vai fazer.
Perfeito. Vamos então ao nosso próximo tema. Participe. Você tem se sentido com uma sensação maior de solidariedade neste período agora de pandemia? Ocorre isso aí dentro de você? Manda sua mensagem pela hashtag, eu já explico por quê, hashtag correspondente médico. Esse aumento, doutor, no número de mortos e também de pessoas doentes, é comum que as pessoas sintam mais empatia, mais solidariedade com essa possibilidade de perder alguém, elas já se sentem obrigadas, assim, digamos, a ter de retribuir e já ajudar os outros para que não passem coisas parecidas? Olha, existe uma tendência, e isso tem um efeito cascata, que todas as pessoas acabam, de alguma forma, compartilhando esse tipo de sentimento. Quando a gente fala empatia, e muitas pessoas ainda confundem o termo empatia com simpatia. Sim. Ou antipatia, não tem nada a ver. Empatia é a habilidade mental de se colocar no lugar do outro, de tentar sentir o que o outro está sentindo, mesmo que você não tenha aquela experiência. Então, se você tem um parente próximo, uma pessoa querida, que adoeceu e faleceu, fica mais simples de você entender esse processo e projetar quando uma outra pessoa está passando pelo mesmo. Agora, aqui a gente está dizendo da situação de eu não tive essa experiência, mas eu consigo sentir que o outro está passando por uma situação difícil. A empatia acontece em diversas áreas do cérebro, mas tem essa parte principal na região anterior do córtex pré-frontal ventromedial, em que a relação, principalmente com a disponibilidade de alimento para a pessoa viver e ter o seu sustento, assim como com o recurso financeiro, acaba sendo mais acionada. Então, é essa região que faz com que a gente tenha vontade de perceber que o outro está em dificuldade e o passo seguinte, desempenhar a solidariedade. E nós temos uma tendência em sermos mais nos doarmos mais, termos mais compaixão com aqueles que a gente conhece, que a gente tem afinidade, do que com as pessoas que a gente não tem intimidade? No nosso cérebro existe uma diferença, uma necessidade? Com os meus eu quero dar atenção, com os outros vão se resolvendo. Isso é natural de acontecer e o cúmulo disso, por exemplo, a gente vê na natureza quando a mãe tem filhos e ela desenvolve o amor de uma forma extremamente visceral, praticamente. E tem toda uma questão neurohormonal envolvida no processo. A gente tem aqui, principalmente, a ocitocina desempenhando esse papel. O passo seguinte que existe do indivíduo, e nós somos seres extremamente sociáveis, é os meus pares, quem eu identifico como sendo do meu grupo, eu quero ajudar, como se eu estivesse ajudando a mim mesmo. Quando a gente entende que o mundo está globalizado e que, na verdade, nós todos vivemos no mesmo planeta, independente de línguas diferentes, independente de realidades diferentes, a gente então tem condição e a gente tem massa cerebral suficiente para escalonar isso e justamente fazer ações e propiciar coisas melhores para todas as pessoas. Trazendo mais uma informação aqui para a nossa conversa, participe, hashtag correspondente médico. Já foram distribuídos mais de 5,7 bilhões de reais em doações. Esses dados são do monitor das doações, que é da Associação Brasileira de Captadores de Recurso. Essa mobilização que a gente tem observado é inédita na história. Então, o que desperta no nosso cérebro, doutor, por que esse medo do contágio, o medo de ficar isolado, faz com que a gente queira fazer algo bom, quase como uma tentativa de diminuir o problema? Elisa, o bom é que aqui no programa é um dia depois do outro, né? Ontem a gente estava falando sobre as fases do luto. E tem uma fase chamada barganha. É lógico que é muito bom a gente ter empatia pelas pessoas e, de fato, desejar ajudá-las. Mas chega um momento que, assim, como existe a incerteza ali na frente, eu não tenho o que oferecer ou como me tranquilizar, então eu começo a barganhar com a situação. Olha, já que a situação está ruim, já que a situação não tem um horizonte muito nítido ali na frente, então, presta atenção, barganha, vou ajudar. Que nesse momento é ótimo, porque a gente precisa de fato de recursos e pessoas que estejam trabalhando em prol da causa para que a humanidade fique numa boa. E tomara que você se sinta inspirado em ajudar outras pessoas, compartilhar aí o amor ao próximo e sempre lembrando que vai passar, eu fico com isso aqui, a tal da repetição, vai passar no cérebro para a gente ter esperança aí com os próximos dias. Próximo tema aqui com a nossa conversa, com o nosso convidado especial, o doutor Fernando Gomes, a gente fala agora sobre descarregar as emoções e o estresse em álcool, bebida, comer muito açúcar ou quaisquer outras atividades. Eu vou chamar agora umas informações da médica nutróloga Ana Luísa Vilela, que dá um panorama dessa compulsão e também dos riscos, as consequências. Vamos acompanhar juntos então.
A partir da quarentena, a gente desenvolveu novos hábitos. A gente foi obrigado a encarar uma nova realidade. Muitas das vezes, essa realidade veio junto com muito estresse e muita falta de prazer, muita insegurança. A compulsão vem para compensar essas sensações que faltam no nosso cérebro. Então, a gente procura um prazer rápido, abrupto, muito intenso, através de álcool, comida, compras, o consumo até mesmo de drogas, cigarro. Isso tudo para compensar aquela falta de rotina, aquela falta de hábito. Com isso, o grande risco é a gente levar para o futuro essas compulsões que a gente adquiriu nesse período. É a gente levar esses maus hábitos que podem levar a doenças graves, como depressão, ansiedade grave, até mesmo síndromes compulsivas. Então é muito importante a gente identificar quando esse processo acontece e saber tratá-lo muito bem. Compulsão. Você tem esse caso na família? Mande a mensagem pela hashtag correspondente médico. O que acontece no nosso cérebro no momento em que a gente projeta em algo, seja na bebida, na alimentação, em sair comprando um monte de coisa dentro de uma loja? O que acontece no nosso cérebro a ponto de dizer, momento de prazer, conseguir compensar alguma dor, uma tristeza, um vazio? É assim, a mente humana funciona de uma forma muito monótona e previsível. Então, o indivíduo ele busca prazer ou ele foge da dor. E, às vezes, para você fugir da dor, existe a busca pelo prazer. E o que acontece com isso? Você aciona um circuito cerebral profundo que faz com que você consiga sentir isso de uma forma rápida. E, dessa forma, é como se fosse a chupeta da criança. Você para de chorar porque você foi presenteado com algo que é agradável. Os vícios, a bebida alcoólica, a alimentação, a comida propriamente dita, ela pode trazer isso porque ela aciona o circuito cerebral da recompensa e do prazer. Nós nos alimentamos por dois motivos. O motivo básico e principal é porque precisamos de nutriente. O nosso corpo físico precisa de oxigênio, então a gente respira, e de glicose, por isso a gente come. Isso acaba sendo fundamental para a respiração celular e para a gente ter energia. Só que não é só isso que provoca o ato da alimentação. O ato da alimentação provoca o acionamento do circuito do prazer. E com isso, muitas vezes o indivíduo come, ele nem sequer lembra do que ingeriu, não teve o prazer todo que poderia ter daquele momento. Degustar. Mas de alguma forma ele se sentiu saciado porque aquele circuito ele foi acionado. A gente fala de álcool, de vício, aliás, que o alcoolismo destrói tantas famílias, é um assunto sempre importante de ser tratado, mas eu gostaria também de puxar um outro ponto que parece bobo para muitas pessoas, mas tem gente que tem sempre a fuga do chocolate. Sempre tem um docinho na bolsa, não estou me sentindo muito bem, vou comer um chocolate. Mentalmente acontece algo ou é só um efeito placebo ali? Estou pensando, estou comendo um chocolate, já estou trazendo um bem-estar para dentro do meu corpo. Existem as duas coisas. Por exemplo, quando uma pessoa está muito nervosa, é comum se falar, olha, dá um pouquinho de um copo com água e açúcar que a pessoa fica mais calma. Bom, ela está se hidratando, ela está desviando o foco para alguma coisa que ela está trazendo para dentro dela, aquela informação, e também está oferecendo um pouco mais de glicose. A mesma coisa funciona em relação ao chocolate. Aqui no cérebro a gente mostra que existe um circuito que faz com que essa preocupação ela fique reverberando, ela fique fazendo com que a gente tenha pensamentos repetitivos, muitas vezes desagradáveis. E esse tipo de comportamento faz com que a gente consiga sair desse padrão repetitivo. O que acontece? Se você adquire um novo hábito, a gente falou, o período de 3 semanas e o isolamento no início, ele provocou uma certa estranheza em todas as pessoas, passado o primeiro mês, estava todo mundo já acostumado. Esse padrão de comportamento vicioso e não virtuoso, ele pode ficar arraigado e você pode levar isso para depois. Por isso que é tão importante a gente ficar atento que existe esse mecanismo que faz com que a gente fique, então, repetindo padrões para tentar sair fora dessa preocupação excessiva. Mas quando o senhor fala em repetir padrões, seria, estou preocupado, quero recompensar, tomo a minha bebida alcoólica, ou quero recompensar, vou comer muito mais para ficar entupido e algo vai preencher aqui na minha cabeça a ponto de eu esquecer um problema, é isso? Exatamente, e muitas vezes a pessoa nem percebe que fez esse ato. Vai lembrar depois, puxa, comi demais, mas você comeu o quê? A pessoa nem sequer sabe exatamente o que ingeriu. Então, por exemplo, qual que é a dica para isso? Esperar um pouco. Quando você espera um pouco, questão de segundos e minutos, você consegue fazer escolhas mais apropriadas.
como é que você faz isso com a alimentação? Aqui vai um exercício bem fácil. Mastigue 20 a 30 vezes todo o alimento. No começo as pessoas acham isso extremamente chato, mas elas vão prestar atenção naquele ato e vão pensar por que estão fazendo aquele ato. É porque estão com fome e de fato necessitam dos nutrientes, ou é um ato compulsivo, muitas vezes inconsciente, que faz com que, como eu falei para você, né, seria a chupeta da criança. As reflexões aí em cima dos nossos hábitos. Doutor, por gentileza, temos aqui então no nosso telão o ciclo de preocupação. O senhor poderia nos explicar então como ocorre esse ciclo e todas essas palavras que com certeza para muitas pessoas são novas, mas temos aqui um convidado gabaritado para explicá-las. Então vamos entender o seguinte, existem algumas regiões do cérebro em que o trânsito de informação acontece e mantém esses pensamentos que ficam indo e vindo e fazem parte da nossa tela mental, do nosso fundo de pensamento. Então, por mais que você tenha as suas preocupações do dia a dia, todo mundo tem ali uma espécie de um grilo falante que fica a todo momento te lembrando de situações que ou estão te incomodando ou que você está projetando logo para frente para acontecer. Então, nessa região aqui, anterior, a gente tem o córtex órbito-frontal, que faz com que a gente tenha esse pensamento e julgamento de escolha. Numa porção mais profunda, chamado núcleo caudado e gânglios da base, existe toda uma questão que, se em desequilíbrio, faz com que a região do tálamo, que é uma estrutura cerebral profunda, fique mais ativa e, com isso, existe a formação desse circuito que vai reverberar, em última análise, soltar, em última análise, informação para a amígdala e para o eixo. HHH significa hipotálamo, certo? E depois, então, o eixo da hipófise e das glândulas adrenais, com o aumento da adrenalina, que pode trazer para a gente mais ansiedade, e também do cortisol, que vai levar numa situação de estresse crônico e debilitar, inclusive, o nosso sistema imunológico. Isso tudo aqui é para mostrar, Elisa, que existe um processo que fica repetindo dentro da cabeça. E muitas vezes o alívio dessa sensação desagradável mental é a execução de um determinado comportamento. Então fica monótono, a pessoa fica com aquela angústia, com aquela vontade, com aquele desejo e, de repente, quando ela faz determinada coisa, alivia esse sistema. O problema é que fazer essa determinada coisa pode ser algo deletério e nocivo para a saúde, como, por exemplo, fumar, como, por exemplo, ingerir bebida alcoólica em excesso, como, por exemplo, comer de uma forma compulsiva. Então, não, tudo tão interessante. Daqui a pouco eu vou trazer um caderno aqui, uma caneta, que é praticamente uma aula aqui, o senhor explicando todos esses detalhes para a gente. Mas olha só, por que é importante isso aqui, mesmo que a gente não grave os nomes? Só o fato da gente entender que existe um circuito que fica repetindo, a gente tem conhecimento sobre isso, e você entende que você está nesse padrão, você tem aqui uma janela e uma chance de perceber essa situação e dar um passo atrás. E não deixar ser levado por algo que naturalmente acontece na cabeça de todo mundo. E quando a pessoa sozinha não consegue perceber isso? O que ela faz? Ela procura um médico? É uma medicação? Sessões de análise para desligar aquela chavinha do vício, da repetição? Como que ela faz? O trabalho, geralmente, quando isso aqui chega num nível de doença, é multidisciplinar. Então, a gente tem o papel do pessoal da psicologia e de terapias que conseguem fazer com que a pessoa entenda esse processo e, momentos antes de fechar esse ciclo, dê um passo para trás e não estimule a formação completa do ciclo. Existem também medicamentos que podem ajudar, principalmente atuando nas estruturas cerebrais mais profundas, tirando esse processo de retroalimentação e de repetição. A gente tem uma pergunta que chegou aqui pela hashtag correspondente médico, por isso que eu fico aqui prestando atenção no doutor e olhando aqui para baixo, vendo o que vocês estão mandando para a gente. O Rômulo Américo não nos disse de onde é, mas estou aqui compartilhando a sua pergunta, Rômulo. Pergunta, até trazendo uma questão social aqui para a pergunta dele. A bebida alcoólica não deveria ser tratada como as demais drogas e, consequentemente, também como um vício? Porque é muito natural no nosso discurso a gente falar, a pessoa é viciada e logo já se conecta com outras drogas e não pensa no álcool, porque o álcool tem a questão social, de festas e de tudo mais. Deveria ser tratado com diferença, doutor, ou não? Você sabe que dentro da medicina e dentro da psiquiatria, ela é tratada de uma forma diferente. E a gente entende que ela tem um poder de influenciar o cérebro, porque o indivíduo, quando ele ingere uma bebida alcoólica, ele vai influenciar circuitos cerebrais relacionados com um neurotransmissor chamado GABA, ácido gama-aminobutírico. Tanto é que, como é um neurotransmissor inibidor e o álcool ajuda a inibir as inibições,
Se você inibe uma inibição, como é que fica o comportamento da pessoa? Desinibido no Isso começo. que eu ia dizer, inibe, mas desinibe, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente entende que existe um mecanismo e existem muitas pessoas que são dependentes e têm um problema de saúde muito grave em relação a isso. Tem um trabalho que foi publicado no sul da Califórnia no começo do ano e analisaram imagem, ressonância magnética de mais de 12 mil pessoas e fizeram uma correlação. Cada grama de álcool consumido, isso impacta em mais ou menos 1 dia e meio de um envelhecimento precoce do cérebro. É lógico que outras situações entram na jogada, como o sedentarismo, o tabagismo, o hábito alimentar, mas isso mostrando que sim, a substância influencia no cérebro. De fato, se você consegue utilizar ela num contexto social, Perfeito. ok, mas quando você sai dessa possibilidade de ser livre de verdade e ficar independente da substância, você pode estar envelhecendo o seu cérebro de uma forma mais precoce. Tá vendo? A gente espera que você também tenha aprendido com todas essas informações compartilhadas, que nós aqui também estamos aprendendo com o doutor Fernando Gomes. Obrigada pela gentileza de, mais uma vez, nos trazer saúde e entendimento. Muito obrigado, Elisa.